Boa noite, povo de Deus. Já estamos ao vivo. Vou esperar só começar a entrar algumas pessoas para não ficar aqui falando sozinha, né? Vocês sabem como é que é. Padre Adriano já chegou. Ah, chegou mais uma pessoa aí. Esperar mais um pouquinho para daqui a pouco começar a falar com vocês. Oi, Roberta, bem-vinda. Bem-vinda, sou Cinessa, tava falando comigo mais cedo. Padre Adriano chegou, Marcelo, seja bem-vindo. Eu tô que nem grávida, né? Vou falando e passando a mão na barriga. Gente, antes de eu chamar o Padre Adriano, enquanto também as pessoas vão entrando, boa noite, amore. Eu vou falar rapidamente o tema da nossa live para vocês, né? O Rafael chegou, bem-vindo, Rafael. Todo mundo que tá chegando aí, aos pouquinhos. O conteúdo de nossa live hoje é sobre Jesus Cristo, olha só! Eu que só falo de igreja aqui, de história da igreja, né? Se bem que quando eu falo de história de igreja, de certa forma eu estou falando também de Jesus Cristo, né? Porque no final das contas, tudo que se refere à Santa Igreja Católica se refere a Jesus Cristo, porque nós somos uma parte do todo, né? O todo é Cristo e nós fazemos parte desse todo enquanto igreja. Nós somos corpo de Cristo, somos um só com Ele. E eu pensei em fazer essa live porque essa já era uma questão que, como ex-protestante, já vinha me chamando a atenção, que era a questão de quem é Jesus Cristo de fato, né? Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa num Jesus divino, filho de Deus, né? Mas a gente tem dificuldade de pensar em Jesus enquanto homem, enquanto ser humano, né? Será que Jesus também foi, também é, né? Ser humano? Será que ele tem uma natureza humana, né? Como é que isso vai impactar a nossa fé cristã? Então, essa live hoje é sobre Jesus Cristo, sobre quem é Jesus, sobre as duas naturezas de Jesus Cristo, né? E como isso impacta a nossa fé, né? Bem-vindo a pessoal que tá chegando aí. Eu vou chamar o Padre Adriano, tá? Para ele poder abrir a nossa live com uma oração, né? Para ele se apresentar também, vocês conhecerem, porque hoje é uma live muito especial, né? Hoje é uma live com o padre, olha só. É uma grande responsabilidade. E deixa eu ver se ele vai aparecer. Padre Adriano, já mandei o convite. Ah, ele já aceitou. Deixa eu consertar minha câmera agora. Deixa eu ver se a conexão dele entra. Bom, tô esperando a conexão do Padre Adriano estabelecer. Enquanto isso, vocês vão chegando. O pessoal da paróquia que eu frequento também chegou. Não conectou. Padre Adriano, manda de novo o convite. Conceição, seja bem-vinda. Gente, tô esperando a conexão do Padre Adriano estabelecer, tá? Deixa eu ver se eu consigo convidar o Padre Adriano aqui. Convidei o Padre Adriano. Gente, Padre Adriano, ele é o padre da minha paróquia, a paróquia que eu frequento, Nossa Senhora do Conceição, aqui em Itabuna, Bahia. Ah, entrou! Padre Adriano, seja bem-vindo! Obrigado, boa noite. Boa noite. Estou aqui falando pro pessoal, né, que o senhor é o pároco da minha paróquia aqui em Itabuna, Bahia. E é reitor do seminário propedêutico daqui, São José, daqui de Itabuna também, gente. Para quem não sabe o que é um seminário propedêutico, eu vou pedir pro Padre Adriano explicar para vocês, né? Mas assim, a gente tem um padre hoje na live, meu Deus do céu, eu tô me sentindo assim numa responsabilidade imensa. Padre Adriano, se apresente, né? Para as pessoas para a galera que tá chegando aqui, para as pessoas que vão assistir também esse conteúdo depois, quem é você?
né? O que que você faz? Posso chamar de você, né? Eu sempre chamo de você mesmo, sou terrível com isso. Então, Padre Adriano, se apresente, por favor. Então, eu sou o Padre Adriano, sou pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui no bairro da Conceição, aqui em Itabuna, e também sou reitor do Seminário Propedêutico São José. Priscila pede que explique o que é o Seminário Propedêutico. É a fase inicial na formação para os futuros padres. Então, se dá esta etapa inicial, onde os seminaristas ingressam no seminário para começarem a conhecer a igreja como um todo, para seguirem o seu caminho sacerdotal. Então, esse é um primeiro ano de discernimento, junto à formação, junto à diocese, e depois de um ano eles ingressarão nos seminários maiores para continuarem os estudos na filosofia e na teologia. É o primeiro ano de quantos anos, Padre Adriano? Foi? É o primeiro ano de quantos anos? Primeiro ano de 8. 8 anos, gente, 8 anos estudando. Eu tive, né, ano passado no seminário Mater Ecclesia, lá em São Paulo, e eu fiquei encantada, assim, com o seminário, com os seminaristas, muita gente nova mesmo, muitos rapazes com chamado, exercendo, né, a sua vocação, e eu acho que tá vindo uma boa leva aí de padres agora. Foi uma experiência, assim, muito boa mesmo que a gente teve no seminário, assim. Bom, vamos entrar no conteúdo. Antes de mais nada, eu vou pedir pro Padre Adriano abrir, né, a nossa live com uma oração. Enfim, temos um padre aqui, vamos aproveitar, né, abrir com uma oração para a gente poder começar, então, a falar sobre Jesus Cristo, né, que é o tema da nossa live hoje. Então vamos pedir as luzes do Espírito, que a gente não consegue compreender o mistério de Jesus sem as luzes do Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Padre Adriano, eu achei interessantíssimo você finalizar com a oração com a Ave Maria. Eu vou explicar por quê. Porque isso tem tudo a ver, gente, com essa questão das duas naturezas de Cristo, né? Que é o tema da nossa live hoje. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Padre, eu vou abrir contando para você um pouquinho sobre a minha experiência, né? E aí eu já abro para você explicar aí que história é essa de Cristo ser Deus e ser humano, né? Para quem não sabe, eu sou a Priscila, né? Para quem não me conhece ainda, para quem tá chegando aqui através do Padre Adriano. Quem já me conhece, já me segue, já conhece mais ou menos a minha história, mas eu fui batista durante 35 anos da minha vida, gente. Eu sou filha de um lar batista, né? Toda a minha família, a maioria dos meus parentes são evangélicos. Então eu não tinha nenhum contato com o catolicismo, né? E enquanto evangélica, eu tinha um relacionamento com Cristo que era muito baseado no Cristo Deus, né? Na minha denominação, e aí eu não vou falar por outras denominações, eu vou falar pela minha, né? Especificamente pela minha experiência, a gente não dava o foco no Cristo homem, né? A gente focava muito no Cristo vencedor, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que era verbo, no Cristo divino, que está sentado à direita do lado de Deus. Então, se Cristo ressuscitou, ele nos dá a vitória, né? Então, nós somos chamados a ser vitoriosos.
Então não se fala de dor, não se fala de sofrimento, não se falava de morte, né? Não se falava de Cristo, do Cristo que morreu. O foco estava muito no Cristo divino. Então eu nunca tinha conseguido pensar em Jesus Cristo como homem, como ser humano, né? E é por isso também que quando eu via Jesus Cristo crucificado, aquilo meio que me causava escândalo, porque eu falava, nossa, mas Jesus não tá mais aí, Jesus ressuscitou, entendeu? Vocês ficam adorando a um Deus morto, né? A um Cristo morto, mas ele já ressuscitou. E quando eu comecei o processo de conhecer a fé católica, eu também comecei o processo de conhecer quem era Cristo de fato, né? Nesse sentido de que Cristo é esse, ele é só divino, né? Ele é só vitória, ele é só esse Cristo que ressuscitou, que tá no céu. E aí, quando eu comecei a olhar para o Cristo na sua natureza humana, eu comecei a entender como que a Igreja Católica se relaciona com Jesus Cristo, né? Porque existe uma diferença muito grande de relacionamento da Igreja Católica com Jesus Cristo e da Igreja Protestante com Jesus Cristo. São relacionamentos diferentes, né? O relacionamento da Igreja Católica, ela olha tanto para o Jesus Cristo divino, vitorioso, que venceu a morte, mas ela olha muito para a humanidade de Jesus Cristo, e isso traz uma série de consequências para a fé. E a Igreja Protestante, ela olha quase que exclusivamente, pelo menos na Igreja Batista que eu frequentava, para o Jesus divino. E isso também vai trazer consequências. Eu lembro que na Sexta-feira Santa, não sei se você lembra, você entrou com... Os seminaristas entraram com a imagem do Jesus Cristo morto. Lembra? E quando a gente está passando, né, a imagem, gente, é um simbolismo, a gente sabe disso, a gente estava ali relembrando a morte do nosso Senhor, né? E aí, quando você passa com Jesus Cristo, e aí coloca ele lá na frente do altar, e unge com óleo, e cobre com véu, eu falei assim, cara, se eu fosse Protex aqui, sem entender do que se trata isso aqui, eu estaria escandalizada. Como assim? Uma imagem de Jesus Cristo morto. E tá todo mundo botando flores, tá todo mundo ungindo o corpo, mas ele já ressuscitou, isso é um absurdo. E eu fui refletindo sobre isso, porque, gente, enquanto ex-protestante, eu sempre vou fazer essa comparação. Sempre vou comparar como eu pensava antes e como eu penso agora, né? Só que ao mesmo tempo que eu pensei no escândalo que eu sentiria se eu não começasse a entender quem é Jesus Cristo em sua natureza humana, ficar só com a natureza divina, eu também comecei a pensar na natureza humana de Cristo e no significado que aquilo trazia para nós como igreja, né? Que aquele gesto da gente ver o Cristo morto, da gente refletir sobre o sacrifício de Cristo, sobre as suas chagas, as suas dores, todo o preço que ele pagou. Enfim, e aí eu falei, não, eu tenho que trazer realmente um padre, alguém que consiga explicar melhor pra gente, né, essa relação da igreja com a humanidade de Cristo e com a divindade dele, e o que isso traz como consequência para nossa fé e que torna a nossa fé diferente, né, da fé dos nossos irmãos separados. Então, já falei demais, né? E eu gostaria que você, então, começasse aí, então, do jeito que você se organizou, a nos explicar, então, essa relação. Quem é Jesus, né? E a consequência é muito séria para nós, porque implica a nossa salvação. Se nós não acreditássemos verdadeiramente em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, isto implicaria em nossa salvação. Porque, na verdade, nós estaríamos vivendo uma mentira. Nós estaríamos vivendo um teatro. Se Jesus, de fato, ele não fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Deus teria nos enganado. Então, isso é uma consequência muito séria. As discussões na igreja sobre a pessoa de Cristo, as naturezas de Cristo. Isso foi uma discussão que gerou muito conflito dentro da igreja. Foram necessários vários conselhos para que se chegasse a uma conclusão sobre a pessoa de Cristo. E como isso é possível. Como a nossa salvação ela foi realizada,
como Deus comunica esta salvação. Porque existem 3 ordens de comunicação de Deus no âmbito de salvação. Primeiro, Deus se comunica de forma natural. Deus se comunica com a criação. Então, a criação revela quem é Deus. A criação fala de Deus. Esta é a ordem natural da revelação de Deus. Existe a ordem sobrenatural, quando Deus nos torna filhos. E pela nossa filiação adotiva, Deus se comunica conosco. E existe a terceira ordem, e esta é a mais plena e completa. Deus se revela por meio de seu Filho. E a gente começa a entender primeiro Jesus a partir do entendimento de que, primeiramente, Ele é Deus. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E o Filho de Deus é pré-existente, porque é Deus. Aí vamos lá para a doutrina da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, assume, desce, vem para estar conosco e assume a nossa humanidade. E aqui é o grande mistério. E é o grande mistério que aqui nós não vamos compreender todo o mistério. Nós vamos conseguir iluminar a nossa razão para compreender. O Filho, que é pré-existente, que é Deus, portanto, é eterno, é inacessível. Este que é Deus, este vem assumir a nossa condição humana. E aqui, quando o Verbo de Deus, o Filho de Deus, assume a nossa humanidade, ele não assume de maneira afetiva. Porque aqui vamos pensar esta união de Jesus, a natureza do Filho de Deus, a natureza humana, vamos pensar como um casamento. No casamento, homem e mulher se unem para se tornarem uma só carne. E nisto acontece o quê? Uma relação é uma união afetiva. É o que acontece no casamento. É uma união afetiva. No entanto, se tornam uma só carne. Um está para o outro. Um complementa o outro. Um precisa do outro. Mas na união em Jesus, não é uma união afetiva. É uma união substancial. E não é uma união que absorve. Jesus não se une, o Filho de Deus não se une à nossa natureza, tornando uma mistura homogênea. Não é homogêneo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, distintamente, separadamente, mas uma natureza está para outra. O que existe em Jesus é uma só pessoa. E aqui pensemos, Jesus enquanto ser existente. Vamos separar Filho de Deus, pré-existente, eterno, Jesus, existente, criatura. Aí já começam as confusões. Ou o termo que eu usei, criatura. Por quê? Porque ele foi, enquanto humanidade, ele foi criado. Ele foi gerado aonde? No seio da Virgem.
Ele recebe a humanidade de quem? Da Virgem. Ele recebe uma humanidade. Mas o Filho de Deus assume completamente esta humanidade. E aqui vai acontecer o que a igreja nos ilumina. O Cristo, que é uma só pessoa, e esta pessoa, a pessoa do Filho de Deus, a pessoa do Filho de Deus, que subsiste em duas naturezas. Natureza humana, natureza divina. E aqui vamos para alguns conceitos, porque precisa de alguns conceitos filosóficos para a gente começar a gente tentar entender como acontece isso. Primeiro, a igreja usa um conceito de pessoa a partir do filósofo Boécio. E o que é pessoa para Boécio? Uma substância individual de natureza racional. Isto é pessoa. Portanto, é uma só pessoa. Jesus Cristo, é uma substância individual. Não são duas pessoas. Não existe em Jesus uma pessoa humana e uma pessoa divina. Isso foi até uma heresia, né? Foi? Isso foi até uma heresia no início da história da igreja, né? Porque tinha uma heresia que falava que você tinha Jesus e você tinha o Cristo. Eu não lembro qual é a heresia mais o nome dela, mas falava que Jesus era humano, que depois recebeu, acho que era o gnosticismo, que depois recebeu o Cristo. Quer dizer, você vê que a gente está falando de um assunto que já foi heresia, né? Você acreditar que Jesus é só humano ou é só divino, na verdade isso já foi debatido na igreja desde o início, né? Porque quando você pensa em duas pessoas, você está pensando em duas entidades diferentes. E isso vai cair em outras heresias mais. Vai cair numa heresia de que Jesus era apenas um homem com poder divino. Vai cair na heresia de que Jesus ora agia como homem, ora agia como Deus. Jesus era como se tivesse uma dupla personalidade. Então, a gente vai caindo em um monte de heresia que, na verdade, a gente vai negando a pessoa de Jesus. E a igreja, ela não quer negar. Ela precisa afirmar a pessoa de Jesus. Porque o anúncio da igreja depende da afirmação de quem é Jesus. E por isso, a igreja vê em Jesus uma única pessoa. Marcelo está falando aí que a heresia era o docetismo e o monofisismo. E tem também uma heresia que só via Jesus como divino, que é essa heresia que muitas comunidades evangélicas caem hoje. Não no mesmo extremo, né, de achar que ele veio na aparência, mas de só conseguir ver a natureza divina e excluir completamente a natureza humana de Cristo, né? Sim, sim. E, diante disso, aí a gente agora vai para o conceito de natureza. O que é a natureza? Um dos conceitos mais fáceis da filosofia para a natureza seria a ideia de uma diferença específica que informa a coisa em si. Seria a natureza. Então, em Jesus existem duas naturezas. E cada natureza com seus atributos próprios. A natureza humana, com seus atributos. Jesus come, Jesus bebe, Jesus dorme, Jesus anda, Jesus fala. São atributos humanos.
Mas existem em Jesus também atributos divinos. Jesus faz milagre. Jesus opera algumas coisas que não são humanas, como andar sobre as águas, curar os doentes, ressuscitar os mortos. Isso são atributos divinos. Estas duas naturezas, elas subsistem numa única pessoa. Uma está para a outra, porque não existe pensar Jesus fora dessas duas realidades. Porque Jesus não era ora humano, ora divino. Jesus era tempo integral, Deus e homem. Jesus, quando estava pregando, ele estava ao mesmo tempo usando seus atributos humanos e ao mesmo tempo usando seus atributos divinos. Pois a sua fala, que é humana, também a sua fala, a sua palavra, melhor dizendo, a sua fala é humana, mas a sua palavra é divina. Ele estava usando os dois atributos. Então não há como separar a natureza humana da natureza divina de Jesus. Aqui o grande mistério é Deus, o Filho, assume por completo a nossa condição humana. E quando ele assume as consequências desta união. Deus, ele não assume metade das coisas. E é só por meio dessa união que a nossa redenção ela se realiza de forma perfeita. Pois não poderíamos nós, seres humanos, sermos capazes de realizar a redenção sem uma entrega, um esvaziamento do próprio Deus por nós. Só Ele poderia fazer isso por nós. E assim Jesus o faz. E eu queria até perguntar isso. Oi? Não, eu queria até perguntar isso. Qual é a consequência disso para a igreja, né? Qual é a consequência de Jesus ter assumido, né, também essa forma humana para a igreja? Qual é a consequência disso para a nossa fé? Né? O que muda para a gente? Se ele não tivesse nos assumido, ele não nos teria redimido. Sem esta união, nós não teríamos sido redimidos. Pois ele assume as nossas dores, ele assume as nossas enfermidades, ele leva sobre si os nossos pecados, ele sente de perto a nossa fraqueza para poder refazer tudo isso. Ele não assume este risco, Deus não assume, o Filho não assume este risco de se unir à nossa natureza sem podê-la refazer. Ele assume para nos conceder novamente a vida pela sua vida. É a vida dada. E é completamente dada, e não é dada só no sentido sacrificial, não. À medida que o Filho assume a nossa humanidade, esta humanidade, ela vai sendo restaurada. E nós participamos deste mistério pela ação do Espírito que continua este grande mistério na nossa vida.
Jesus assumiu a humanidade específica, o Filho assumiu a humanidade específica de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, nós fomos assumidos por Deus. Completamente. E a restauração que o Filho faz na humanidade de Jesus Cristo, o faz por nós por participação. Nós, participantes de Cristo, somos vivificados em Cristo. Não é qualquer coisa. Não. Gente, o nosso Deus não estava brincando quando Ele assumiu a nossa humanidade. Aí ficam naquela discussão, quem morreu na cruz? Deus ou homem? Se não fosse Deus e homem a morrer na cruz, nós estávamos adorando um Deus falso. Nós estaríamos adorando um Deus que estava sendo um ator. Porque se só o Deus humano, só o Jesus humano morreu na cruz, então o Jesus divino estava fingindo que estava doendo. E se ele estava fingindo que ele estava doendo, ele não assumiu a minha dor, ele não assumiu o meu pecado. Ele assumiu de verdade. Quando Jesus sofre, a sua natureza humana, ela sente, e a sua divindade sente com a sua natureza humana. É uma participação, é uma união incrível. Ele toma tudo para si. Não é qualquer coisa não, gente. Ô, Padre Adriano, então é por isso que a gente também pode falar que nós vamos receber um corpo incorruptível, né? Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele ressuscita com um corpo incorruptível, né? Um corpo novo. Não sei se eu tô falando certo, se eu estiver falando errado, você me corrija. E é por causa da humanidade de Cristo que transforma o nosso corpo, é que nós também podemos acreditar que nós teremos um corpo transformado. É por causa da humanidade dele, né, da natureza humana dele, que fez isso com o corpo dele. A gente crê que também vai fazer com o nosso? Porque esta união, que é chamada união hipostática, ou seja, a união da pessoa, hipóstasis, em resumo, é a pessoa, né? Então, esta união hipostática de Jesus nos concede uma nova vida. E nisso, o que nós vemos Jesus realizar isso em toda essa união. Portanto, quando nós pregamos a ressurreição, nós estamos pregando, anunciando que Jesus não se separou da sua humanidade. Quando Jesus ressuscita, ele não se torna agora Deus. Eu pensava assim. Ele não se torna. Ele continua verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O corpo glorioso de Jesus é a promessa de imortalidade que Deus sempre o fez para a humanidade. E Jesus realiza plenamente. Quando Jesus ressuscita, ele nos dá a esperança de que também nós teremos este corpo glorioso. E que este é o nosso destino. Não é qualquer coisa. Deus não está brincando com a gente. Ô, Padre Adriano, nós teremos... quando eu era evangélica, né, eu acreditava que quando Jesus ressuscitou, e quando a Bíblia fala que ele ressuscita num corpo transformado, na minha cabeça, e depois outras pessoas vieram falar comigo quando eu falei que a gente ia fazer essa live,
elas também compartilharam comigo que elas pensavam a mesma coisa que eu. E eu falava assim, gente, eu achava que eu era muito ignorante, mas eu tô vendo que a ignorância era generalizada. Eu achava que isso queria dizer que Jesus tinha ressuscitado como Deus, sabe? Que aí a Bíblia fala lá, o relato dos evangelistas, né? Fala que Jesus, ele entra na casa sem ninguém perceber, né? Ele aparece, desaparece, e aí de repente ele sobe nas nuvens. Então eu achava que quando ele subia nas nuvens, a ascensão de Jesus, ele já subia com um corpo divino. Eu desassociava, e isso é muito normal, entre as comunidades, né? Dissociava o Jesus humano do Jesus divino. É tanto que uma vez, quando eu conversando com o Marcelo sobre isso, eu falei que eu achava isso, o Marcelo falou assim pra mim, mas Priscila, Jesus, ele ressuscitou, continuou com o corpo humano, porém, com o corpo transformado, com o corpo melhorado, incorruptível, que vai ser o nosso corpo também, né? Quando a gente for pra glória, nós também receberemos um corpo novo. Você não leu a passagem que fala que ele comeu peixe com os apóstolos? Se ele fosse só um espírito, ele não teria comido peixe com os apóstolos, né? Se ele comido peixe, o peixe teria caído por algum lugar. Não, ele fala, olha aqui a marca das minhas chagas, pega aqui no meu lado. Então, assim, existe essa concepção, e eu, enfim, não vou falar como mais uma vez, né? Não estou falando por todos os irmãos separados, estou falando da minha experiência, de outras pessoas também que me acompanham aqui no canal. A gente tinha essa concepção, essa ideia de que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita, a gente faz essa separação mesmo, né? E acha que Jesus, eu achava que Jesus estava no céu com um corpo divino. Eu não achava que Jesus estava no céu com um corpo humano. Eu queria que você explicasse mais ou menos isso pra gente, sabe? Porque eu sei que é uma dúvida que muita gente tem. Como assim Jesus tem esse corpo nosso, um corpo incorruptível, mas ainda ele tem esse corpo? Como que é isso? Como é que a igreja explica isso? Se cai também no docetismo, né? Que se pensava que Jesus era um fantasma, né? Essa ideia da separação, porque isso se dá pela separação ou pela valorização de um dos lados, porque olha Jesus segundo lados, momentos. Então, essa ideia de que Jesus é Deus separado do homem, isso faz com que a gente não consiga ver a ressurreição como uma complementaridade do que Jesus quis realizar. Então, Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque uma vez acontecida a união hipostática, uma vez essa união acontecida, ela não mais se desfaz. A prova disso está que Jesus ressuscita corpo humano, glorioso, mas também ele ascende ao céu com a sua humanidade. Esta união, ela não se interrompe. Não é como os desenhos animados que se faz uma fusão e de repente acaba o tempo e se separa. Porque o que parece na ressurreição, e eu já vi muita gente com essa mentalidade, quando acontece a ressurreição, algumas pessoas pensam que a humanidade ela é desfeita. Isso. Simplesmente Jesus deixa de ser humano. E agora a humanidade morreu, o Jesus homem morreu, e agora só tem o Jesus divino. Isso. Então agora, por isso, o poder miraculoso de Jesus é porque agora ele é só Deus. Mas não é. A prova disso é o que Jesus mesmo faz. Ele quer comer com os seus discípulos. Ele está presente, ele quer tocar, ele se deixa tocar, porque ele não é fantasma. E aí a gente vai para o conceito de Deus. Deus é o quê? Puro Espírito. Puro Espírito não é tocável. Mas Jesus é Deus feito homem. Ele é palpável. Ele come.
Ele é vivo. O coração dele palpitava. E palpitava de amor, e muito de amor. Ele é verdadeiro homem. A sua ressurreição mostra que Deus quer fazer uma obra muito maior na humanidade. E a obra que Deus quer fazer é uma obra de eternidade, de imortalidade. Quando ressuscita Jesus, ele ressuscita para que o homem entenda que ele foi criado para a eternidade e não para a mortalidade. Ali está a promessa. E ele se mostra verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ele leva consigo a sua humanidade. Gente, o Filho de Deus está ao lado de Deus Pai com a nossa humanidade. Cara, isso é Jesus, saúde. ele não se separou. Ele chegou lá no céu, porque tem gente que pensa também que chegou lá no céu, Jesus se separou. Não, agora ele voltou para o seio da Santíssima Trindade e Jesus ficou sem o Filho de Deus, que é uma outra heresia. Pensar que o Filho de Deus é o Espírito humano. O Espírito ocupa o lugar do Espírito do humano de Jesus. O Filho de Deus não é o Espírito de Jesus. Jesus, sendo uma única pessoa, ele possui uma alma humana. Gente, aqui não se pense alma humana como entidades. Não pode se pensar dessa forma. Gente, a humanidade e a divindade de Jesus trabalhavam em harmonia. E isto é para dizer o quê? Também nós fomos criados para sermos harmônicos com a divindade. Nós não fomos criados para estarmos divididos da divindade, mas para sermos harmônicos. E a união de Jesus como uma única pessoa mostra o quanto a humanidade serve a divindade e a divindade dá-se à humanidade. É uma relação. Um texto que é interessante, que nos faz ver de forma estupenda o que a igreja passou. É um texto de 25 de outubro de 451 do Concílio de Calcedônia. Olha o que nos diz. As duas naturezas guardam o que é próprio a cada uma e se unem numa só pessoa. A humanidade é assumida pela majestade, a debilidade pela força, a mortalidade pela eternidade, para saldar a dívida da nossa condição humana. A natureza invulnerável se assumiu, a natureza capaz de padecer. Olha que lindo isso. A natureza invulnerável, perfeita, se uniu à natureza capaz de padecer, a nossa humanidade, de modo que o mesmo e único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, tal como convinha a nossa restauração, pudesse morrer por um lado e não morrer por um outro. Olha que interessante. Morrer por um lado, porque quando assume a nossa humanidade, morre, mas não morrer pelo outro lado, porque a divindade não morre.
Isso quer dizer, o verdadeiro Deus nasceu em natureza do verdadeiro homem pleno, plena e perfeita, completo no que é seu e completo no que é nosso. Entendemos por nosso aquilo que desde o princípio o Criador colocou em nós e que ele assumiu para nos restaurar. E ainda nos diz mais ainda o concílio. Ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, Senhor nosso, o mesmo perfeito no tocante à divindade e perfeito no tocante à humanidade. Deus verdadeiro em corpo e alma, consubstancial ao Pai enquanto a divindade e consubstancial conosco quanto à humanidade. Semelhante em tudo a nós, exceto no pecado. Gerado pelo Pai, segundo a divindade desde todos os séculos. E nos últimos tempos, gerado de Maria, Virgem, Mãe de Deus, por causa de nós e da nossa salvação. O mesmo e o único Cristo, Senhor e unigênito, Filho unigênito, em duas naturezas. Olha o que diz o concílio. Em duas naturezas, sem confusão, nem divisão, nem mudança, nem separação. Há de ser o termo do nosso reconhecimento, sem que de algum modo desapareça, a de natureza por causa da união, antes salvando-se as propriedades de cada natureza, embora as duas se encontrem numa única pessoa e subsistência. Não separado nem dividido em duas pessoas, mas uma só pessoa, que é o único e mesmo Verbo, Deus, Filho unigênito e Senhor Jesus Cristo, como em outros tempos nos ensinavam os profetas a respeito dele, e o próprio Jesus Cristo ensinou a respeito de si, e como nos transmitiu o símbolo de fé dos padres. Nos diz o concílio de Calcedônia, em 451. Vejam como a igreja chega a um conhecimento belíssimo de Jesus Cristo. Gente, é Deus que nos assume por completo. Assume a nossa humanidade toda. Eu tava lendo no... Agora eu não lembro mais, né? Eu tô cabeça de grávida, não tô lembrando de nada. Mas eu li em um dos pais da igreja, inclusive, quais são os efeitos disso para a fé, né? Eu não lembro, gente, eu não consigo lembrar qual foi o pai da igreja, porque eu já li tantos. Bom, se o pai da igreja já tiver lido, alguém tiver lido, o Marcelo que tá aí participando da live, lembrar também, vocês falem aí. Ele fala assim, que antes de Jesus se encarnar, né, de ele vir como homem, Deus não poderia ser representado em forma de imagem, né, porque Deus é espírito. E quando Jesus vem em forma humana, nós podemos representar a humanidade de Cristo, porque agora ele ganha uma aparência de homem, ele ganha uma aparência humana, né? E aí toda a economia das imagens que nós vamos ter na Igreja Católica, ela vai ser fruto desse entendimento da natureza humana de Jesus, né? Desse entendimento que, olha, eu não podia fazer a imagem de Deus porque Deus é invisível, né? Deus é espírito. Mas agora que nós temos o seu filho, que é um com ele e que se encarnou, né? Que ganhou uma natureza humana, agora eu posso representá-lo. E a partir daí surge toda a economia de imagens da igreja, que muitos não entendem, porque não entendem essa relação com a natureza humana de Cristo, né? E daí, dessa representação das imagens que nós temos hoje de Jesus, né? Nós também,
Ó, deixa eu ver aqui o que é que o Marcelo falou. Não, tá falando outra coisa aí. E a partir daí vem toda a economia das imagens. Aí vem a imagem de Maria, né? A gente pode representar Maria, pode representar os santos, né? A gente começa então a fazer a representação das imagens. Esse é um primeiro efeito da união hipostática na fé, né? Você agora que explica a fé católica também, né? Outra coisa também que eu percebi, quando a gente entende que Jesus, enquanto homem, ele é Deus e ele é homem, ele é duas coisas em uma só, você também compreende melhor o papel de Maria, né? Quando você começa a olhar para Maria como mãe do Deus homem, e você fala, mas Jesus está no céu e ele ainda conserva o seu corpo humano, né? Que quem deu a luz foi Maria, e você começa também a mudar a sua relação com Maria. Aí Maria começa a ganhar um papel muito maior na história da salvação, na história da igreja, porque você agora olha para Maria pela eternidade, como mãe desse Deus que tem uma natureza humana que é eterna, né? Então ela é mãe dele pela eternidade. Ela não foi mãe de Jesus em um período. Ela não teve um papel limitado. Ela é a mãe da natureza humana de Cristo pela eternidade, né? Tô falando certo? Não sei se eu tô viajando muito na maionese. Então, um grande problema em relação a Maria justamente é esse. Por conta dessa mentalidade de separar o Jesus humano do Jesus divino, se criou muita confusão. Se Jesus é Deus e homem, Maria, então, é mãe de quem? Porque a mentalidade é Deus eterno. Então, uma criatura não pode ser mãe de Deus, que é criador. Então, isso se gerou uma confusão na igreja. Então, se tinha a ideia de que Maria é apenas a mãe de Jesus homem. Só que a igreja, ao proclamar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e que não se separa, Maria, ela não é mãe apenas do homem Jesus. Ela é mãe do Filho de Deus que assumiu a nossa humanidade. Portanto, Maria é mãe de Deus. Porque Maria deu a sua humanidade para o Filho de Deus. Gente, isso é espetacular. Deus que usa das suas próprias criaturas para salvar as suas criaturas. E aí, gente, uma grande questão que surgiu, sobretudo na época. Se Maria é a mãe de Deus, aí surge aquela questão do pecado. Se todos os humanos possuem o pecado, então Maria transmitiu o pecado para Jesus? Grande pergunta. Nasce o dogma da Imaculada. Porque Jesus, ele é em tudo semelhante a nós. Assumir a nossa natureza, menos no pecado. Aí poderiam perguntar, e por que Jesus não assumiu, não tem pecado, se supostamente o pecado é humano? Aí eu pergunto, o pecado é da natureza humana? O pecado é da nossa natureza? Não. Nós fomos criados pecadores? Não fomos. O pecado não é raiz de nossa natureza. Jesus, quando assume a nossa humanidade, ele assume aquilo que é próprio de nossa humanidade. O pecado não é próprio de nossa humanidade. O pecado entrou em nós. E Jesus assume a nossa humanidade para retirar de nós. É isso que Jesus faz. Então, ele
exceto no pecado, isso confirma que aquela que o gerou também foi preservada do pecado, porque ele não poderia ser manchado por aquilo que não é próprio da humanidade. Ela, então, ela dá a sua humanidade. Gente, o sim de Maria não é apenas um sim de servidão a Deus, mas ela dá de si para a obra da salvação. E esse dar de si é dar a sua humanidade para que o Filho de Deus seja homem. Ou seja, ela só não pariu Jesus, né? Como eu falava quando eu não era católica. Ah, ela só pariu. Ela faz muito mais do que isso, se você for olhar no final Ela das faz muito mais do que isso. Ela partilha, colabora, participa da obra da redenção. É muito mais. Não é um sim qualquer. Gente, se o Filho de Deus assume a nossa humanidade e por meio dessa união ele nos salva, o sim de Maria colabora para que esta salvação, esta união aconteça. Isso não é pouca coisa, não. O sim dela foi necessário para a nossa salvação. Ou seja, o plano de salvação ele é todo cooperativo, se você for pensar, né? Sim, ele é cooperativo com a própria humanidade, né? Porque você tem Deus que precisa de Maria, que precisa, né? Que chama Maria desde o princípio para ser cooperadora no plano de salvação, porque ela dá o sim, ela passa, né? Dá a sua natureza, né? Jesus era filho biológico de Maria. Isso não vai mudar nunca. Ela é a mãe biológica. A intenção de Deus é de que a nossa salvação ela não seja uma salvação passiva. Isso. A nossa salvação, ele quer que seja uma salvação por participação, é ativa. Nós colaboramos. Isso. Ele nos envolve. Porque aí você olha, ele vai para Maria e depois ele chama os apóstolos, né? E aí ele dá a chave, né, do reino para Pedro, para os apóstolos, e faz aquela série de promessas: o que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu, e etc. E aí depois você tem dos apóstolos, vem os sucessores dos apóstolos, né? Quer dizer, Jesus estabelece uma igreja e essa igreja é toda cooperativa com o plano de salvação, né? Não precisa ir tão longe para com os colaboradores. Deus ele quer tanto que o homem participe de sua salvação, que ele se fez um. Pois não precisa nem ir tão longe. É isso, ele se faz homem e ele chama os homens para colaborar, né? O próprio homem se tornou o canal de salvação. Isso. E aí teve uma pessoa que falou aqui, eu não sei quem foi, deixa eu ver aqui se eu acho. Ah, tá aqui. A Lori, ela fala assim: isso só confirma que o pecado tanto não faz parte dos homens que podemos alcançar a santidade. E aí entra também o entendimento da igreja de santidade, né? Porque, por exemplo, da denominação que eu vim, a gente não acreditava que alguém poderia ser santo. O santo, sabe? Santo mesmo. Esse santo que nós temos na Igreja Católica, que é alguém que conseguiu se unir em Cristo de tal forma, né? Santa Teresa d'Ávila fala sobre a união, né, integral do homem com Cristo, né? E isso o apóstolo Paulo fala que e o próprio Cristo: eu desejo que vocês sejam um com o Pai, né? Então, quando ele fala: eu desejo que vocês sejam um com o Pai, ele está falando de santidade, porque Deus é santo, né? E Paulo fala sobre isso, que nós precisamos nos tornar um com Cristo. E quando você olha para Cristo e para a igreja como cooperadora, e você olha para a natureza humana de Cristo, que foi perfeita, você também consegue ver que nós somos chamados a essa santidade que nos leva a nos tornarmos um, né, com Cristo. E isso também
por exemplo, da denominação que eu vi, a gente não acreditava nisso. A gente acreditava que o homem é decaído, porque ele está decaído, ele está separado de Cristo, e que por isso é impossível que alguém alcance esse grau de santidade só quando ele morrer, que isso vai acontecer, né? Quando ele estiver no céu. Então, que ninguém pode ser santo em vida, porque nós estamos, né, pecadores e tal, e nós somos miseráveis. Então, a gente tinha uma concepção muito deturpada da própria natureza humana. E quando eu me tornei católica, foi que eu fui perceber que, na verdade, Jesus torna completamente possível que a gente seja santo, né? E santo de sétima morada, o santo de Santa Teresa d'Ávila, que se une, né, com Cristo. Porque, exatamente por causa dessa cooperação que Deus nos chama no nosso plano de salvação, né? Não sei se eu consegui me fazer entender assim. A gente olhando para a pessoa de Jesus, em Jesus existe uma santidade original em função de sua natureza divina. Então, em Jesus existe uma santidade original. No entanto, a todos nós, ele nos dá a graça, porque a graça santificante em Jesus já é plena nele, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas em nós, essa graça, ela acontece pela união a ele. Porque ele já é Deus e homem, mas nós vamos nos tornando mais divinos à medida que nos aproximamos dele. E, portanto, nós vamos nos assemelhando a ele. Aí a graça, ela vai nos tomando e o pecado vai sendo dissipado. Esta é a consequência da nossa união com Cristo. A gente vai numa união participativa com Cristo, nós vamos nos tornando Ele. Maravilhoso. Maravilhoso. Ou seja, gente, não sei se vocês estão percebendo como que esse entendimento, né, das duas naturezas de Cristo muda completamente o nosso entendimento, né, da fé, né? Como que explica tanta coisa da própria fé católica. Padre Adriano, alguém perguntou aí, acho que foi a Bruna, não sei se ela está aí ainda, ela perguntou se é verdade uma história de que Jesus aprendeu a misericórdia com a nossa miséria. Eu nunca ouvi falar, não sei de onde ela tirou isso, mas como ela também é ex-protestante, ela deve ter escutado isso em algum lugar. Não sei se você sabe alguma coisa sobre isso. Olha, eu nunca ouvi essa expressão, mas eu vou pela lógica. Primeiro, a misericórdia é um atributo divino, não é um atributo humano. A misericórdia é um atributo divino. Só que Jesus, a misericórdia de Deus, ela também possuiu atributos divinos, atributos humanos. Porque Deus também aprendeu a ter misericórdia olhando, sentindo com o coração humano. Então, ele é misericordioso e ele sentiu com o nosso coração humano. E é isso que a gente tem que ter consciência, de que não era só o Jesus Deus que estava sendo misericordioso. O Jesus Deus e humano estava sendo misericordioso, porque além de Deus, de saber as nossas misérias, ele estava sentindo nossas misérias. Não era só saber, era sentir. Padre, para a gente poder ir para a última parte da nossa live, eu acho que o Marcelo fez a pergunta aí que é onde eu queria chegar também. Ele fala assim, pode falar um pouco sobre a humanidade de Cristo e os sacramentos? E essa realmente era uma pergunta que eu queria fazer, né? Como é que a humanidade essa união hipostática explica os sacramentos da igreja, né? A relação entre os sacramentos da igreja e a união hipostática. Que é as duas naturezas de Cristo, tá, gente?
A união apostática são a união das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, né? Isso tudo tem a ver com os sacramentos da igreja. Primeiro, que os sacramentos é a celebração do mistério da vida de Cristo. Então, todas as vezes que nós celebramos os sacramentos, sejam eles quais forem, nós celebramos o mistério da vida de Cristo. E por isso, o Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, realiza sua obra salvífica todas as vezes que celebramos os sacramentos, em especial na Eucaristia, onde nós temos Jesus substancialmente. Quando nós celebramos a Eucaristia, pela ação do Espírito, o próprio Jesus faz-se presente nas espécies do pão e do vinho. E não o faz simbolicamente, ele o faz substancialmente, concretamente. E quando se trata de corpo, o corpo que de fato Jesus assume na Eucaristia é o mesmo corpo divino e humano de Jesus. A Eucaristia, na Eucaristia, está o corpo, a alma, a divindade de Jesus. A humanidade, Jesus por completo, por trás, sob o véu do pão e do vinho. Aqui é o conceito filosófico aristotélico que nos ajuda, que é o conceito de substância. O que é a substância? É aquilo que faz a coisa ser o que é. Então, o que é trocado ali é a substância. O que faz o pão ser pão é retirado e Jesus é o Cristo quem assume o lugar desta substância. A aparência é pão, mas a substância não é de pão. O que faz o pão ser pão não é mais pão. Ali, o que faz o pão ser pão agora é Cristo. Não é mais pão. O véu do sacramento apenas é para nos mostrar que Deus rompe as barreiras para chegar até nós. Então, ali no sacramento está verdadeiramente Jesus real, concreto, substancial. Ali estava o corpo glorioso de Jesus. É o ressuscitado que está ali. Aí a gente, já que alguns podem até pensar dessa forma, já que Jesus ressuscitado atravessava paredes, Jesus ressuscitado não poderia se tornar um pão? Pois. É muito. E na verdade, sabe, Priscila, uma coisa que eu nunca entendi do protestantismo é que parece uma fé que não tem fé. Porque se o meu Deus é o Deus do impossível, por que este Deus não pode se fazer pão? Por que este Deus não pode se fazer pão? Se ele é um Deus do impossível e ele habita em mim, ele não pode habitar onde ele deseja? Se um Deus do impossível, que é capaz de sair de si e assumir a nossa humanidade, ele não pode se tornar uma coisa mais singela, que é o pão e o vinho? Os riscos que Deus já tomou por nós já são tamanhos. A Eucaristia
é só mais uma prova de amor. É muito. Então, isso é uma coisa que sempre me angustiou na vida, na espiritualidade protestante. É crer num Deus impossível, mas esse Deus impossível é limitado. Isso me angustia. É verdade. E é até uma oportunidade de reflexão, né? Porque eu também acreditava que era representação. Mas, na verdade, eu nunca tinha refletido muito, né? Sobre por que que é uma representação e por que que não é corpo e carne, né? E aí, quando você vai para todas as provas históricas, né? Quando você vai para a fala de Cristo no grego, né? Quando ele fala que não comer a minha carne, né? Não poderá estar no reino dos céus. E ele fala, usa um verbo, né? Que é comer a minha carne. Ele usa um verbo que em grego, que eu já não me lembro mais também, que ele fala que na verdade ele fala arrancar, mastigar, né? Tirar pedaço. Então ele fala de comer mesmo, de triturar a carne. Então ele estava se referindo ao corpo dele, né? Talvez isso esteja relacionado a essa questão de você dissociar, né, as naturezas de Cristo. Então, como você só olha Cristo, no meu caso, como ex-batista, né? Como eu só conseguia ver Cristo como espírito, eu não conseguia conceber Cristo na Eucaristia. Porque eu não conseguia ver a Cristo humanidade de real. Cristo. Exatamente. Porque parece que o Cristo ele não é real. Isso. Ele é abstrato. É o que parece, né? Parece que o Cristo, quando você não consegue ver a humanidade de Cristo, você vê um ver abstrato, Isso. distante. Isso. Né? Por isso explica muito isso explica muito do porquê que o protestante não entende, entendeu? Essas coisas, porque eu não entendia por causa estava relacionado a essa questão, né, de eu não conseguir ver a humanidade. Eu lembro até hoje que eu estava usando logo no início da minha conversão, eu usava uma pulseira que tinha um Cristo crucificado. E eu lembro que eu estava numa mesa com alguns familiares protestantes, mas enfim, eu tinha vindo da missa. E a gente estava almoçando e de repente alguém virou para mim e perguntou: por que você tá usando esse negócio? Aí eu falei: esse negócio o quê? Né? Essa pulseira com esse Cristo morto aí. E aí eu fiquei meio em choque, né? Tipo assim, mas como assim? Não, porque ele já ressuscitou. É um absurdo você estar usando Cristo morto. Para você, Cristo ainda tá morto, né? Então a pessoa começou a fazer um monte de acusação porque ela não conseguia conceber, né, a humanidade de Cristo. Porque então assim, muitas das diferenças que realmente a gente vê da dificuldade de entendimento dos irmãos separados em relação à fé católica tá relacionado exatamente a união hipostática, né? De certa forma, separar as coisas e deixar de ver a humanidade de Cristo. E para finalizar, Marcelo, também é outra pergunta do bem, mas ela já está adiantando minha vida aqui. E Cristo e o sacerdócio, né? Se desse para falar rapidinho, para a gente poder entender a beleza do sacerdócio. Cristo e o sacerdócio. Primeiro que a gente vai ver, realizar em Jesus o sacerdócio enquanto aquele que liga. Porque esta é a função do sacerdote, né? É ligar, é fazer uma ligação entre Deus e o humano. E Jesus é a plenitude disso. Em Jesus a gente vê a realização plena disso. Porque Jesus é a união plena de Deus ao homem. De Deus com o homem e de Deus ao homem. Jesus é o acesso que precisamos. Então, ele é o verdadeiro sacerdote, no sentido de ligação. Mas também ele é o sacerdote que oferece um sacrifício do qual ele mesmo é a vítima. O sacerdote oferece um sacrifício em expiação de seus pecados e dos demais.
Ele oferece um sacrifício que não é seu. Mas Jesus é o sacerdote, sumo sacerdote, que oferece um sacrifício do qual ele mesmo é a vítima. Ele é a vítima, ele é o altar. Ele é a plenitude do sacerdócio. Nele nós vimos esse cumprimento. Nele nós vimos realizar este desejo de Deus de religar. O seu sacrifício é um sacrifício redentor. E nós, hoje, no sacerdócio de Cristo, nós participamos da sua entrega, nós participamos da sua doação, nós conformamos a nossa vida ao mistério da cruz do Senhor, para que o nosso sacerdócio também seja um sacerdócio redentor, seja um sacerdócio salvífico. Por meio de quê? Por meio de uma mesma entrega. O sacerdote, em nossos tempos, também deve aprender a tornar-se vítima para a salvação dos outros. É, de fato, um esvaziar-se de si, uma renúncia de si pela salvação dos outros. E Jesus nos ensina plenamente como o eterno sacerdote, que é vítima, é a própria vítima. É o sacerdote que oferece e, ao mesmo tempo, a vítima que nos expia de nossos pecados. Amém, amém, amém. Gente, que live! Que live, assim, uma live pra gente refletir mesmo, pra gente pensar, né, em quem é Cristo e no papel dele em nossas vidas, no papel dele na igreja. Padre Adriano, pra gente encerrar, você quer fazer algum comentário específico? Você quer deixar alguma reflexão sua, né, sobre esse assunto? Realmente, a Dulce falou aí que forte e profundo. Realmente, eu tô assim, bem reflexiva com tudo que eu ouvi aqui. E, nossa, que espetáculo, que conteúdo de espetáculo que o Padre Adriano trouxe pra gente hoje. Então, Padre, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, que você trouxesse pra gente alguma mensagem específica que você gostaria de falar, para quem tá ouvindo e para quem vai ouvir, né, depois também. Gente, eu na verdade eu estava todo nervoso para essa live, né? Priscila via que eu estava meio preocupado, porque eu não sou um teólogo, eu não sou um especialista, mas uma coisa eu digo, eu falei de Jesus aqui não só por um conhecimento técnico de Jesus. Eu acho que se fosse um conhecimento técnico, eu acho que eu não conseguiria falar de Jesus. Aqui, o que eu falei é experiência de Jesus. Eu creio neste Jesus. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que me assumiu por completo. Eu creio nisso. É isto que norteia a minha vida. Por isso que o meu lema de ordenação não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Justamente porque a minha crença, a minha fé em Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, me faz descobrir que Deus me ama cada dia. Então, que esta live tenha sido provocativa, muito mais do que uma informação, mas ela tenha sido provocativa para aprofundar a sua espiritualidade, a aprofundar de fato a nossa fé no verdadeiro Jesus Cristo. Não um Jesus Cristo fantasma,
não creia no Jesus Cristo fantasma. Creia no Jesus Cristo completo. Completo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Que por isso, e ele fez isso por mim, por você, por nós. Então, que Jesus continue nos elevando, pois ao assumir a nossa humanidade, ele vai elevando a nossa dignidade. Então, ele nos leva consigo. Então, que ele continue nos elevando, que ele vá nos aperfeiçoando, que ele consiga em nós fazer a obra que ele já iniciou. Priscila, agradeço essa oportunidade de poder refletir, falar um pouquinho de Jesus. Que Deus abençoe a você, a Marcelo, as crianças que estão por vir. Amém. E continue amadurecendo ainda mais a sua fé, a fé de vocês, para continuarem dando testemunho do verdadeiro Jesus Cristo. Ai, que lindo. Amém, Padre Adriano. Eu que tenho que agradecer ao Senhor por ter aceitado o meu convite, porque eu sou ousada, né? Eu chego assim, eu miro a pessoa e falo, cara, aquela pessoa ali, ela vai contribuir, porque é muita gente que precisa ouvir isso que tudo que o Senhor falou pra gente aqui. Eu também preciso ouvir, né? É ainda mais um assunto que é tão profundo, tão teológico, e ninguém melhor do que um padre, e um padre que eu confio, né? Eu não, jamais, os meus seguidores sabem que eu traria alguém que eu não confiasse para falar aqui, para ir para o YouTube, para muitas outras pessoas que vão alcançar esse conteúdo. E assim, o Padre Adriano para mim tem sido um exemplo de sacerdote, tem sido um exemplo de dedicação. Eu e Marcelo temos uma admiração imensa pelo Senhor. É por isso que nós estamos lá na paróquia do Nossa Senhora da Conceição, né? A gente gosta daquilo que a gente vê, a gente sente Cristo através da sua vida, né? Através do Senhor, através da forma como você vive o sacerdócio. E foi como você falou, o sacerdote, ele é um cooperador também, né? Do plano de salvação. Você vê que na verdade, tudo acaba caindo no mesmo assunto, né? Então, o sacerdote ele é um cooperador do plano, né? Quando ele ministra os sacramentos, ele está cooperando com a santificação, que é aquilo que vai nos levar para o céu, né? Que é o caminho que a gente tem que percorrer, né? Quando ele nos perdoa a de Cristo, né? Ele está ali representando a pessoa do Cristo, ele está cooperando. Então, vocês são cooperadores do reino dos céus. E eu quero agradecer imenso, porque eu sei como é difícil para você, ainda mais reitor, padre, com várias paróquias, comunidades para dar conta, tirar um tempo precioso como esse para falar pra gente. Realmente, assim, é só muito amor mesmo, né? Eu estou, assim, totalmente impactada, estou muito reflexiva com tudo que você falou aqui. Vou dormir essa noite pensando nessas palavras, né? Pensando realmente em Jesus Cristo, tanto nessa união hipostática, né? Porque quando eu me tornei católica, e eu entendi quem é Jesus Cristo na sua totalidade, porque então eu só tinha uma parte, né? Quando eu entendi, foi que eu comecei a meditar também no sofrimento de Cristo, nas dores de Cristo, nas chagas de Cristo. Foi quando eu comecei a entender que a vida não é só vitória, né? Que a felicidade não está relacionada a essa vitória, não, porque Jesus vai me dar vitória, porque eu comecei a entender que ser feliz vai muito. Não necessariamente é uma vida sem sofrimento, porque Jesus não veio viver uma vida sem sofrimento. Jesus viveu uma vida inteira de sofrimentos, né? Por amor. Então, amar é sofrer também, né? Amar é se sacrificar. Então, quando eu olho hoje para Cristo na sua totalidade, eu vejo tudo isso. Eu vejo o amor que se sacrifica. Eu vejo o amor que sofre e é feliz, né? Eu vejo o amor que te dá um propósito muito maior do que essa vida, né? Do que as benesses e os prazeres dessa vida. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras. Eu espero ter a oportunidade de trazer outras vezes aqui no canal. E eu vou pedir, obviamente, temos aqui um padre, um sacerdote de Cristo, então eu quero pedir que o Senhor nos abençoe. Abençoe todo mundo que ficou aqui, que está assistindo essa live, e também aqueles que vão vir acessar no futuro, né? Ter conhecimento dessa live também, que vai ficar disponível aqui no canal, vai ficar disponível no YouTube. Se o Senhor quiser depois, eu posso salvar e te enviar também essa live para o Senhor divulgar também nos seus canais, enfim, para que mais e mais pessoas tenham acesso, porque realmente assim, eu acho que essa live
mais profunda que eu fiz até agora. Com todo mundo que eu já chamei aqui no canal, sem desrespeitar ninguém, tá, gente, que já veio aqui. Mas, assim, falar de Cristo é extraordinário, né? Então, assim, só a bênção. Então vamos pedir a bênção de Deus, a sua proteção sobre nós. Ele que nos envolve com o seu amor. A sua bênção é a comunicação de sua vida para nós. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está. está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, seu esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sim. Padre Adriano, muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Nós vamos nos falando, né? Porque, gente, Padre Adriano é meu padre, é meu orientador espiritual, ele sabe todos os meus podres, todas as minhas questões. Vocês ficam aqui, ai, Priscila, você é um exemplo. Vocês não estão sabendo de nada, ele sabe de tudo. Ele que vai batizar os nossos nenéns, que são frutos também de intercessão, né? Quando eu for contar aqui o nosso testemunho, o nome dele será citado, vocês vão ver, porque ele participou, ele sabe do nosso processo, né? Que não foi um processo fácil, né, Padre Adriano? Teve muitas questões aí envolvidas de ética, né? Enfim, que a gente teve que trazer para a igreja, e o Padre Adriano representou a igreja maravilhosamente bem. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Padre Adriano, muito obrigado e até a próxima. Até breve. Obrigado, até. Uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.